Muito bem, tá gravando aí? Vamos começar aqui, ó. Distribuição normal de probabilidade. Distribuição de probabilidades para variáveis contínuas, né? A gente precisa lembrar o que é uma distribuição de probabilidade. A gente tem que lembrar o seguinte: quando você faz uma pesquisa, alguma coisa do tipo, vou colocar aqui em vermelhinho aqui das telas aqui. Quando a gente faz uma pesquisa qualquer, a gente tem uma variável qualquer, né? Tem uma variável, a gente chama essa variável de x. Aí essa variável x, ela pode apresentar vários valores, né? x1, x2, x3, x4, x5, né? Pode apresentar vários valores. Vamos imaginar que uma pesquisa que você fez, essa variável aí, ela apresentou esses valores. Por exemplo, pesquisei a idade dos alunos. Então, eu vi lá que uma parte tem 18 anos, outra parte 19, outra parte 20, 21 e 22. Vamos imaginar, tinha alguém com 17? Não, não tinha. Começou em 18. Tinha alguém com 23 ou mais? Não, não tinha. Então, esses são os valores das variáveis. Você fez essa pesquisa e tal. Aí você consegue identificar para cada uma desses valores aí a probabilidade de ocorrência. Probabilidade de ocorrência desses valores de variável. Então, por exemplo, a variável a x1 tem uma probabilidade 1 de acontecer. O valor da variável x2 tem uma probabilidade de acontecer. x3 também é uma probabilidade, x4 é uma probabilidade, x5 também é uma probabilidade. Lembrando que a soma, né, o total dessas probabilidades é 100%. São todas as probabilidades possíveis. Cada elemento apresenta uma probabilidade de ocorrência, né? Cada valor da variável possui uma probabilidade. Isso quer dizer, feita a pesquisa na escola, na classe, 10% dos alunos têm, em média, 18 anos. Ou seja, escolhendo um aluno aleatoriamente, a probabilidade de que ele tenha 18 anos é de 10%. Então, a probabilidade. Então, veja que a probabilidade ela acaba meio que se confundindo com a frequência relativa. E é claro que aí você somou todas as probabilidades que existem aqui nesse universo, né? O universo dessas possíveis resultados. Então, nós temos 100% de ocorrência, né? A probabilidade de acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, é de 100%. Quando a gente faz essa distribuição, ou seja, dentro de um universo de possibilidades, você estabelece a probabilidade para cada uma dessas possibilidades. Quando você consegue identificar, então, a probabilidade da ocorrência de cada um desses valores ou de cada um desses elementos da sua pesquisa, a gente fala que a gente tem uma distribuição de probabilidades. Da mesma maneira que a gente tem uma distribuição de frequência, a gente tem também a distribuição de probabilidades, certo? Então, a distribuição de probabilidades mostra para a gente, dentro desse universo daquilo que pode acontecer, a probabilidade de cada um desses pontos ocorrer, tá certo? Então, é isso que a gente viu lá, distribuição de probabilidade, e viu uns casos particulares ali da distribuição discreta, probabilidade binomial e probabilidade de Poisson. Muito bem. Aí é o seguinte, eu já comentei isso com vocês algumas vezes, mas só para a gente voltar à ideia. Empiricamente é algo que se obtém através de estudos, tá? De observação. A gente não consegue provar algebricamente isso. Esses são conceitos que se firmaram através de estudos, através ao longo dos anos, né? Várias pessoas foram estudando essas situações e foram identificando isso através de experimentos. Quando acontece isso, a gente fala que são dados empíricos, ou seja, dados obtidos através de observação, através da análise. Por exemplo,
efeitos colaterais em uma bula, que são descritos numa bula de remédio. Isso aqui não tem como demonstrar, entendeu? Você não tem como demonstrar os efeitos colaterais. Como que se chega àquela conclusão? Empiricamente, através de observação. Existe todo um procedimento clínico, né, que é feito através de observação ao longo de determinado período, né, 1, 2, 3, 5, 10 anos, né, e, inclusive, é até interessante, tem medicamentos muito novos, né, vários laboratórios colocam ali sobre gravidez, né, como o medicamento é novo, ainda não se tem relatos de efeitos colaterais por exemplo, em gestantes. Né? Por quê? Porque não se tem informação ainda, que essas informações elas são obtidas através de observação. E isso são dados empíricos. E dentro dessa ideia, a estatística tem bastante disso. Tem várias informações que elas são, vários conceitos que foram criados através de dados empíricos. Um deles, por exemplo, que nós chamamos de lei dos grandes números. O que é a lei dos grandes números? É o seguinte, esse conceitinho, essa definição, fala o seguinte, que se você repetir um evento muitas vezes, né, um número muito grande de vezes, por exemplo, 1000 vezes, a probabilidade da ocorrência desse evento, ele se aproxima à frequência relativa. Ele se aproxima da frequência relativa da distribuição de frequência desses eventos aí. Então, lembra, a ideia da frequência absoluta, né, quantas vezes acontece, a gente calcula a frequência relativa, que é a relação que existe entre a frequência daquele valor com relação à frequência total. Então, a lei dos grandes números fala isso, que dependendo do número de repetições, né, do seu experimento, se for um número muito grande, você consegue aproximar essa frequência à probabilidade de ocorrência. Agora, você vai me perguntar, professor, mas o que significa um número de grandes repetições? Depende, né? Dentro da estatística, a gente pode considerar, para efeito de estudo de curva normal, um número maior que 30. Então, por exemplo, você entrevistar mais que 30 pessoas, você já pode considerar que ele está tendendo, essas respostas, elas tendem para o conceito das leis dos grandes números. Então, a partir de 30 é possível a gente já começar a fazer essa consideração. Aí é claro que você vai falar, professor, mas se eu entrevistar 30 pessoas e se eu entrevistar 1000 pessoas, tem diferença? Tem muita diferença. Primeiro é o trabalho a mais que você vai ter. Uma coisa é entrevistar 30 pessoas. Outra coisa é você entrevistar 1000 pessoas. O trabalho, com certeza, é outro, né? Só que tem um detalhe. Quando você entrevista o maior número de pessoas possível, o que você está fazendo? Você está tentando minimizar possíveis desvios que existam nessa pesquisa. Ou seja, você tentar minimizar os erros que essa pesquisa podem apresentar, né? Então, aí vem o seguinte, a partir de 30 eu posso trabalhar com a curva normal? Sim, mas se eu fizer uma entrevista com o maior número de elementos, eu consigo ir diminuindo os erros possíveis? Sim. Então, dentro do possível, quando você tiver uma oportunidade, você pesquisa o maior número possível. E assim você vai diminuindo os erros, certo? Então, dentro dessa ideia de lei dos números, existe essa possibilidade. E existem algumas observações também interessantes. Que é o seguinte, se a gente considerar, em uma pesquisa que a gente fez, a gente considerar, por exemplo, uma média aritmética, vocês lembram, né? Que a média aritmética era uma medida de tendência central. Às vezes, essa medida ela nem existe na distribuição. Eu até fiz aquele comentário com vocês. Por exemplo, você faz uma pesquisa sobre o número de filhos. Aí você calcula a média e você chega lá que em determinado grupo de pessoas, o número médio de filhos é 2,3. Aí você vai falar, professor, tá errado, porque não existe 2,3. Como que é 0,3 criança, 30% de uma criança? Não, é lógico. Isso aí ele não se aplica ao valor primeiro, que quantidade de filhos é uma variável discreta, né? Você pode contar de 1 em 1. Não tem sentido contar de meio.
Mas, quando você fala de média aritmética, você está falando de uma medida de tendência. Ela é uma estatística. E se for uma população que você está medindo essa média, ela é um parâmetro populacional. Não necessariamente esse valor ele existe ali na população, mas sim ele aponta a tendência dessa distribuição. Veja bem, imagina você faz uma pesquisa e você calcula, então, a média aritmética dessa pesquisa, certo? Então, o que acontece? Você pega aqui, vamos fazer a seguinte relação cartesiana aqui, ó. Vamos fazer um grafiquinho e pensar assim, ó. Eu tenho aqui, nesse eixo, no eixo das abscissas, eu tenho o valor da variável que eu quero, que eu estou estudando. Por exemplo, x, se é o número de filhos, então ele seria 0 filho, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. Então, x é o eixo da nossa variável. São os valores da nossa variável. Tá bom? E aqui no eixo Y, a gente faz como se fosse um par ordenado, a probabilidade de ocorrência desse valor, ou seja, para cada valor de x, eu tenho uma probabilidade de ocorrência desse valor de x. Então, por exemplo, 0 filho. Qual a probabilidade nessa entrevista, as pessoas não terem nenhum filho? 1 filho. Qual a probabilidade de ocorrer dentro desse universo aí pesquisado? Qual a probabilidade de, escolhendo alguém aleatoriamente, a pessoa tenha 1 filho? Tem uma probabilidade, 5%. 2 filhos, qual a probabilidade? 3 filhos, qual a probabilidade? Então, para cada valor de x aqui, você tem uma probabilidade identificada nele. O que se observa empiricamente é o seguinte, que à medida que que os valores vão se aproximando da média, a probabilidade de ocorrência vai aumentando. Tá vendo? Ó? Você vê aqui, ó, um valor x qualquer está nessa posição. Ele tem uma probabilidade de ocorrência. Se você pega esse valor da variável e se aproxima da média, lembra, a média está aqui. A probabilidade aumenta um pouco. Então, quer dizer, a probabilidade de ocorrência de valores mais próximos da média, essa probabilidade vai aumentando, ou seja, é mais fácil você encontrar valores próximos da média. Voltando à história, né? Às vezes não necessariamente a média ela está na distribuição, mas à medida que os valores vão se aproximando da média, essa probabilidade de ocorrência vai aumentando, tá? Em outras palavras, é mais fácil encontrar na sua pesquisa elementos que apresentem as características próximas à média. Tem mais probabilidade de ocorrência, tá certo? E veja que, então, à medida que o x se aproxima da média, a probabilidade aumenta, tá vendo? E ela continua aumentando? Não. Acontece um fenômeno interessante. À medida que os valores vão se distanciando da média, a probabilidade de ocorrência deles vai diminuindo. E isso foi observado empiricamente nas distribuições. Em vários anos de estudo, observou-se esse acontecimento. Ó. À medida que os valores se aproximam da média, a probabilidade que você mede aqui, ó, vai aumentando. À medida que eles se distanciam da média, essa probabilidade aqui, ó, ela vai diminuindo. Tudo bem? E isso é um fenômeno interessantíssimo. Por quê? Porque ele mostra um comportamento, que é um comportamento típico de 95% das variáveis estudadas. Por exemplo, comprimento do braço das pessoas em uma sala de aula. Acontece, você pega mede o comprimento do braço de todas as pessoas aí da sala. E a gente calcula a média. Falou, em média, os alunos da nossa classe têm um comprimento do braço ali. A gente pode separar, para não criar tantos desvios, a gente pode separar, por exemplo, em homens e mulheres, tá? Porque tem uma estrutura física diferente. Então, só para não ficar criando o que a gente chama de viés, né? Viés são desvios dados a falta de observação, a pouca observância de alguma coisa que pode distorcer os seus resultados.
você colocar mulher e homem para fazer esse tipo de levantamento, com certeza isso cria um viés dentro da sua pesquisa, tá? Por conta que a estrutura física da mulher é diferente da estrutura física do homem. Isso não tem a ver com questões de gênero, não é nada disso, assim. Essas questões o que tem a ver é o seguinte, é questão física, né? Fisiológica, tá bom? Então, vou imaginar que você faça um levantamento do comprimento do braço das moças. É lógico que as pessoas não têm, os braços não têm o mesmo comprimento e tal. Mas existe o seguinte, depois que você faz esse levantamento, por exemplo, na classe, a gente pega todos os tamanhos, né? Tal. Então, faz uma tabela, né? Então, tantas pessoas têm comprimento, por exemplo, de 50 centímetros, outros 55, outros 50, 60 centímetros, e brilhante. Aí você faz uma tabelinha lá, frequência absoluta e tal, daí você calcula a frequência relativa, porcentagem. Aí a gente fala, a probabilidade de ocorrência e tal. Na hora que a gente calcula a média, a gente vê o seguinte, que com relação a essa média, acontece esse fenômeno aí. À medida que os valores vão se aproximando da média, as porcentagens elas vão aumentando, ou seja, ela começa baixa, vai aumentando até se aproximar da média, e à medida que vai se distanciando da média, a probabilidade vai diminuindo. Isso aí eu falo, professor, mas é assim? Eu falei, então, como eu volto a falar, empiricamente, observou-se que quase 95% das variáveis envolvidas na natureza obedecem a esse comportamento, né? Acabam tendo esse comportamento. Então, por exemplo, eu falei questão do comprimento do braço de uma pessoa, mas a altura, por exemplo, se a gente fizer a questão de idades aí, acaba tendo esse comportamento, tá? Então, veja que interessante. É lógico, professor, mas tudo é assim? Não, em tudo, né? Existem elementos que acabam não obedecendo a isso. Mas volto a falar para vocês. Se você começa, então, a aumentar o número de pesquisados, você vê que esse comportamento acaba caracterizando a distribuição, ou seja, à medida que você se aproxima da média, a probabilidade de ocorrência vai aumentando, ou seja, a maior frequência relativa, ela aparece próxima à média aritmética. E à medida que os valores vão se distanciando da média, a frequência relativa também diminui. E esse fenômeno, então, observado empiricamente, ele acabou recebendo um nome. Por quê? Porque a média aritmética, ela também é conhecida como norma. Como norma. Aqui, ó. Norma. Norma no sentido de normatizar, ou seja, de apresentar um padrão, apresentar uma medida padrão para a distribuição. Então, é nesse sentido que a gente chama a média aritmética de norma. Como se a média aritmética ela fosse o padrão dessa distribuição. Eu lembro que eu comentei com vocês que a média aritmética era uma medida de tendência central, e daí eu comentei com vocês também que a média aritmética ela dividia ela era como se ela fosse o ponto de equilíbrio dessa distribuição, ou seja, os desvios parciais que estão à esquerda são iguais aos desvios parciais que estão à direita. Os valores que estão anterior esses desvios parciais são positivos, os desvios parciais que estão, no caso, à direita da média, são negativos, né? Porque o valor é maior que a média. E se você fizer a soma total desses desvios parciais negativos com esses desvios parciais positivos, você soma um lado com o outro, né? Os pesos, o peso desses desvios parciais que estão à esquerda e o peso dos desvios parciais que estão à direita, você soma dá zero. Por isso que a gente eleva ao quadrado para calcular a média dos desvios, que é a informação para a gente chegar na variância e, a partir disso, achar o desvio padrão. Então, lembra quando eu fiz esse comentário? Eu falei para vocês, olha, a média é como se fosse o centro de gravidade ali, o ponto de equilíbrio da distribuição. E não necessariamente ele está no centro, porque quem está no centro é a mediana. Mas ele é o ponto de equilíbrio da distribuição. O peso que tem do lado de uma distribuição é exatamente o peso que está do outro lado. E isso se observou na prática, né? E aí, então,
a média ela é conhecida como norma de uma distribuição, por ser vista como um elemento que tenta equilibrar essa distribuição aí, ou seja, o centro geométrico, o centro de equilíbrio ali dessa distribuição. E esse fenômeno vai acontecendo em torno da média aritmética, tá vendo? Como se fosse uma curva. E então, a partir do tempo todo, né, ao longo aí dos estudos de estatística, definiu-se, então, na verdade, um matemático. Ele definiu uma equação que explica esse comportamento. Lembra? Toda curva, né? Toda curva, todo gráfico, ele é associado a uma função, um f de x qualquer. Então, a relação entre probabilidade e valor da variável, de acordo com essa distribuição, essa expressãozinha aqui, ó, ela foi calculada. Ela foi, na verdade, foi descoberto não, né? Porque, na verdade, isso foi inventado, né? Então, o matemático, ele criou uma expressão para tentar explicar matematicamente esse comportamento, para descrever, na verdade, esse comportamento. Esse matemático, ele chamava Gauss. Por isso, então, que essa curva aqui, ela também é chamada de curva de Gauss. Em muitos livros, trata dessa maneira. Curva de Gauss, ou gaussiana. Gaussiana com 2 S, tá? Gaussiana. Também você conhece como curva normal, normal no sentido que é um movimento que acontece em torno da norma, e a norma quem é? A norma é a média aritmética, tá? Então, é um movimento, é uma curva que ela se desenvolve, ela tem essas características em torno da média aritmética, ou seja, em torno da norma. Então, pode ser chamado também como curva normal. E como um dos estudiosos aí foi esse matemático chamado Gauss, que, na verdade, ele não só desenvolveu coisas dentro da matemática, mas dentro da física também, tem vários estudos. Dentro, por exemplo, de ótica, ele desenvolveu vários estudos também. Gauss é um dos gênios que existe, né, junto com Newton, entre outros aí, né? Galileu e tal. Então, essa curva aqui, então, ela é chamada de curva normal, às vezes chamada de curva de Gauss também, curva de Gauss. Esses são os nomes que eu lembro, né? Tá. Tem também às vezes você vai encontrar, gaussiana, às vezes você vai encontrar também esse nome aqui, ó, curva sino. É bizarro, né? Porque o pessoal associa isso a um sino, não é? Mas um sino. Eu não sei se os mais novos vão lembrar o que é um sino, mas enfim, às vezes aparece isso, viu? Curva sino. O mais comum é isso aqui, ó, curva normal, curva de Gauss. Esses são os dois nomes mais comuns. Tá legal? E então aparece esse comportamento aqui, tá bom? E como que funciona, então, essa curva de Gauss? Essa curva funciona da seguinte forma. Como a gente sabe que o comportamento de todos os elementos de uma distribuição, né, acabam obedecendo a essa curva, como que a gente faz? A gente faz o seguinte, né? A gente pega aqui, você identifica, por exemplo, aqui um determinado ponto, por exemplo, x1. Então, vamos imaginar que fosse uma distribuição sobre idade das pessoas, tá? Um exemplo. Aí você pega uma idade qualquer aqui, tantos anos aqui. Então, eu venho aqui, aqui, e eu projeto aqui no gráfico, encontro aqui, por exemplo, a probabilidade de ocorrer o X1, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Só que é o seguinte, uma dificuldade que existe nessa curva é isso aqui, que a gente não consegue encontrar valores pontuais nessa curva. E sim, a gente consegue identificar intervalos. Por quê? Porque toda a probabilidade que existe numa distribuição, ela está descrita aqui embaixo dessa curva.
toda a probabilidade. Ou seja, toda essa área aqui embaixo da curva corresponde à probabilidade aos 100%, de probabilidade de ocorrência dessa variável, a variável x. Ou seja, cada valor de x corresponde a um valor de probabilidade, tem a probabilidade de ocorrência, tá? E toda a probabilidade, ou seja, o 100% da probabilidade, ele está contido aqui embaixo, ó, embaixo dessa curva, aqui dentro dessa área aqui, ó. Dentro dessa área aqui, ó. Então, toda essa área aqui, o que eu estou tentando indicar aqui para vocês, ela corresponde aos 100% de probabilidade. Então, aqui dentro tem 100% de ocorrência da nossa variável. Tá joia? De tal maneira que eu tenho dois pontos, por exemplo, eu tenho esse ponto x1, se eu conseguir calcular essa área aqui, ó, abaixo do ponto, essa área, ela vai corresponder à probabilidade de ocorrência aqui de x1, tá? Aí a gente entra num problema muito sério, né? Porque não é possível a gente, nesse gráfico, identificar valores para um ponto específico, né? Se você quiser, por exemplo, aqui, ó, como eu apresentei aqui, ó, apareceu aqui, ó, o x1, e se eu quiser essa probabilidade, eu não consigo achar só essa probabilidade. O que eu consigo é o seguinte, tentar calcular toda a área que está antes do valor x1. Ou seja, essa área pintada, eu consigo identificar a área dele. Eu consigo saber a área. E o que mostra essa área? Essa área aqui, ela vai mostrar a probabilidade de ocorrência de valores menores que x1. Vamos passar isso para um probleminha. Vamos imaginar que a gente fizesse uma pesquisa na sala de aula e identificasse assim, qual o salário dos alunos da nossa turma de estatística, certo? E daí a gente calculasse, então, pegasse uma informação, né, um negócio meio muito privado, né, mas enfim, todo mundo falasse quanto ganha por mês, tal, e a gente chegasse numa distribuição de frequência, né? Então aí teria, ó, tantas pessoas ganham um salário mínimo, tantas pessoas ganham 2, tantas pessoas ganham 3. Só que aí não tem um salário mínimo só. Você tem tantas pessoas ganham 1.000, por exemplo, tantas pessoas ganham R$1.000, tantas pessoas ganham 1.200, tantas pessoas ganham 1.300, 1.400, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, tá? Entendeu? Então a gente faz uma distribuição e para cada um desses valores a gente tem uma quantidade de pessoas, a gente calcula a frequência absoluta considerando a teoria dos grandes números, a gente fala que essa frequência absoluta se aproxima da probabilidade. Então, eu falo, olha, escolhendo um aluno aleatoriamente, a probabilidade de que ele ganhe R$2.000 é de quanto? Então, aqui no caso da nossa distribuição da curva normal, não é possível a gente fazer esse tipo de pergunta, por conta da natureza dessa distribuição, que é uma distribuição para variáveis contínuas. Mas que tipo de pergunta ela responde? Ela responde o seguinte: qual a probabilidade de que, escolhendo alguém aleatoriamente, ele tenha menos que x1? Então, o que acontece? Se eu voltar aqui, ó, veja que essa curva ela é dividida aqui, ó, bem no meio. Dividida bem aqui no meio. Ela tem algumas características, essa curva. Uma dessas características é a simetria com relação à norma. Ou seja, se eu dobrar essa curva sino, né, bem aqui, ó, onde está a média aritmética, se eu dobrar, ela está assim, né? Se eu dobrar ela bem aqui, ó, ela vai encaixar certinho em cima da outra face. Ou seja, o tamanho que está desse lado aqui, ó, é exatamente
o que está do outro. Por isso que uma das características dela é a simetria. E é o seguinte, então, se embaixo dessa curva tem 100% de todas as possibilidades, esse lado antes da norma eu tenho 50%, e do outro lado eu tenho 50%. E tem todo sentido falar isso. Se você pensar que a norma é a média aritmética que mostra o seu centro de equilíbrio da sua distribuição. Então, tem sentido, a partir da média aritmética, você identificar, olha, eu tenho 50% de probabilidade de ocorrência de valores antes e 50% de probabilidade de ocorrência de valores depois da média aritmética. Pois bem, então, se eu tenho aqui, eu tenho essa característica, eu sei o seguinte, por exemplo, até aqui eu tenho 50% de ocorrência. Daí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma área definida aqui, né? Eu tenho uma área definida aqui, que vai desde x0 até chegar no x1. Então, essa área ela vai mostrar para mim a probabilidade de ocorrência de valores menores que x1. Então, na nossa pesquisa, seria o seguinte, feita uma pesquisa sobre o salário dos alunos da nossa classe, escolhendo um aluno aleatoriamente, qual a probabilidade que ele tenha um salário menor que R$2.000. Então, esse X1 seria os R$2.000. E essa probabilidade aqui seria o quê? Seria a probabilidade de você encontrando um aluno, ele ganhar 2.000 ou menos. E essa área que sobra aqui, que nada mais é do que a diferença, né? 100 menos essa daqui. Essa área que está aqui, ó, aqui, que eu estou achurando, ela é o complemento, né? Lembra o evento complementar? É a probabilidade de, escolhendo algum aluno aleatoriamente, ele tenha um salário maior que x1. Ou seja, essa probabilidade, essa área aqui, mostra a probabilidade de, escolhendo o aluno aleatoriamente, ele ganhe menos que 2.000. Beleza. Essa probabilidade que é o complemento, você responderia, escolhendo alguém aleatoriamente, qual a probabilidade de que ele ganhe mais que 2.000. Entenderam? E é claro, se a probabilidade que está aqui embaixo é 100%, essa probabilidade vai ser 100% menos essa probabilidade, né? Probabilidade dele ganhar menos, que é o complemento. Tudo bem? Então, essa é a ideia que a gente tem sobre a curva normal. Tá? A gente estabelece, então, um ponto na curva e calcula, e você pensa assim, a área definida nesse ponto, de 0 até chegar nesse ponto, é a área que identifica a probabilidade de ocorrência para valores menores que esse valor x1. E a área que sobra, né, vai até o mais infinito. É a probabilidade que, escolhendo um valor aleatoriamente, esse valor seja maior que o x1. Tá? Então, nós temos sempre essas duas situações. Probabilidade de valores maiores que o x1 e de menores que o x1. E no ponto, isso não tem como calcular. Não tem como calcular. Tudo bem? Então, aí, a gente tem essa questão aqui. Como eu falei aqui. Aí é o seguinte, é claro que aí existe aquela... uma coisa curiosa aqui. Vamos imaginar que você tenha dois valores e fala assim, olha, escolhendo alguém aleatoriamente, qual a probabilidade que esteja entre x0 e x1? O que a gente pode falar? Lembra, você sempre vai conseguir calcular a probabilidade até chegar no ponto. Então, você tem a probabilidade de x0 até aqui e você tem a probabilidade de x1 até a área, até chegar o valor de x1. É definida aqui entre a curva, o eixo x, até o ponto, né, que você quer calcular. Então, é claro, a diferença entre
entre essas duas, vamos voltar aqui, a diferença entre essas duas, né? Então, ó, a probabilidade de você escolher alguém ser menor que o x1 é tudo, menos a probabilidade de você escolhendo alguém seja menor que x0, a diferença entre essas probabilidades é o que aparece aqui na frente, é essa área. Ela é a diferença entre essas probabilidades. Né? Então, onde está o macete para a gente utilizar a curva normal para resolver problemas? É a gente fazer o seguinte, é a gente pegar a curva normal, identificar o valor que a gente quer calcular, né? E calcular a área abaixo da curva. Beleza. Aí a gente calcula a probabilidade e responde qualquer pergunta. Tá? Aí vem a questão. Onde está o gargalo aí? Onde está o calcanhar de Aquiles do negócio? Onde está o imbróglio da situação? O imbróglio disso está nisso daqui. A função que descreve esse comportamento, ela foi definida por esse matemático aqui, por Gauss. E tanto é que essa expressão se chama gaussiana. O problema, gente, é que assim, para a gente resolver essa área, a gente teria que usar um processo dentro de cálculo chamado de integral. Integração. Então, por exemplo, se eu quero saber a área de um ponto até o outro, por exemplo, aqui, ó, se eu quero saber essa área aqui, ó, de x0 até x1, vamos imaginar que eu marque esses dois pontos, tá? E eu queira saber essa área aqui. Aí eu pego a função dessa curva. A função dessa curva é essa funçãozinha aqui, ó, gaussiana, tudo bem? Se eu quero saber essa área, ela é numericamente, essa área, ela vai ser numericamente igual à integral que vai de x0 até x1 dessa função aqui, ó. Isso aqui a gente aprende em cálculo 1. Não é o caso da gente aqui. Só estou falando para vocês o seguinte. Onde que está o problema disso? O problema é que a integral dessa função, ela não dá, a gente não resolve algebricamente. Não existe resolução algébrica para ela. Ela só existe uma solução que nós chamamos de uma solução numérica, ou seja, você vai substituindo valores aqui. Veja que ela está em função do desvio padrão e está em função do valor de x que você quer e da média aritmética, ou seja, da norma, do desvio padrão e do valor de x que você pretende calcular a probabilidade, né? E quando você quer fazer isso, a gente não consegue resolver isso algebricamente, por isso que não existe uma fórmula para calcular essa área. Esses valores, eles são obtidos numericamente, através de cálculo numérico, na verdade, que é o quê? Através do uso de computadores. Você vai substituindo valores, substituindo, e vai chegando, então, vai construindo esses valores aí. Então, algebricamente, não dá para resolver. Na verdade, não dá. O fato é esse. A gente não consegue resolver. Enfim. Daí a gente precisa, então, dar uma solução para isso, porque o problema não pode acabar aqui, né? A gente não pode simplesmente falar, professor, não dá para resolver essa integral, então vamos para casa e vamos chorar. Não é bem assim. Porque acontece o seguinte, para poder resolver esse tipo de problema, a gente cria o que a gente chama de curva normal padronizada. O que é a curva normal padronizada? Na verdade, gente, trata-se do uso de uma tabela. Tá? Essa tabela ela é disposta em valores positivos, para valores que a gente quer que estão antes da média, e, aliás, negativos para valores antes da média, para áreas identificadas antes da média, e valores positivos, que são as áreas de valores que estão depois da média. Mas você vai ver o seguinte, professor, mas lá você falava de X e aqui na tabelinha aparece Z. Sim, porque a ideia é essa.
né? Por que se chama curva normal padrão ou curva normal padronizada? Porque é o seguinte, a gente pega as informações que a gente tem no problema, como, por exemplo, desvio padrão, a média aritmética do nosso problema, média aritmética, que é a norma, né? A média aritmética, que é nada mais, nada menos que a norma da nossa distribuição, e o valor da variável. E o valor da variável que você quer calcular. O valor da variável. Então, a gente, tomando posse aí desses três elementos, nós vamos calcular um valorzinho, uma constante aqui, chamada Z. Na estatística, ele leva o nome de score, ou score. Fique à vontade, tá bom? Score Z. Ele é um valor que, para que vai servir? Na verdade, tendo problemas da dificuldade da resolução do problema nesses termos, de tentar fazer algebricamente, o que dentro da matemática, da estatística, os matemáticos estudiosos fizeram? Eles prepararam um método para livrar-nos, né, deste sofrimento e dar uma solução para essa questão, que é criar, na verdade, uma receitinha, né? Criar um método para poder achar essa área. Então, o primeiro passo foi fazer o seguinte, foi tabelar as áreas em cada ponto de uma curva onde a norma é zero, ou seja, onde a média aritmética, o eixo de simetria dela, passa a ser aqui, ó, um ponto zero. Então, a gente não vai mais chamar de X, nós vamos chamar de Z. E esse Z nós vamos encontrar utilizando esses três elementos do problema. A variável que nós estamos querendo estudar, o valor da variável, aliás, a média aritmética do problema, tá? E o desvio padrão desse problema. Então, a gente criou-se uma curva normal padrão, que se encaixaria em todas as situações, independente do valor da média, independente do valor do desvio padrão. Sempre essa curva vai ter esse formato com esses valores. Então, criou-se essa curva padrão, e daí, para cada valorzinho, para cada intervalo, foi se calculando essa área. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, partindo do problema que a gente tem, a gente tenta relacionar o nosso problema físico, o nosso problema que existe, a essa situação padronizada. Né? A gente tenta pegar esse desenho que nós temos e transformar num desenho que já está tudo calculado. Entendeu? Então, fazendo essa transposição, né, do problema real, né, criar essa imagem do problema real, jogar para um problema padronizado, nós colhemos as informações padronizadas e aí nós voltamos para essa informação do problema real. Ou seja, aquilo que a gente recolhe como informação na curva padronizada, ela serve para dar resposta no problema real. Tudo bem? Qual que é o primeiro passo, então? O primeiro passo é a gente encontrar esse score Z, né, através dessa operaçãozinha. A gente pega o valor que a gente quer achar, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Veja que se o valor da variável for menor que a média, isso aqui vai dar negativo. E se o valor do variável que você está procurando ele for maior que a média, isso aqui vai dar positivo. Então, tem duas situações de Z. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Vai de zero até uma infinidade ali, né? Para o lado positivo, e de zero para uma infinidade para o lado negativo. Né? Onde zero seria a posição da média aritmética, ou da norma, é o eixo de simetria da nossa curva. E esses valores, aonde que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, então, na tabela Z. Daí é o seguinte, né?
O nome correto é curva normal padrão ou curva normal padronizada. Mas vocês vão ver em muitos livros estudando assim, ó, curva Z, né? Por conta do score Z, tá? Da mesma forma que aqui, ó, vocês vão ver tabela Z. Procurar na internet, tabela Z, ele vai te dar a tabela da curva normal padronizada, certo? Enfim, e veja que aqui, ó, eu peguei essa tabelinha, tem na apostila, eu postei aqui também para vocês, mas se você olhar ali na internet, você vai ver bem mais amplo. Os livros, por exemplo, o livro de estatística, eu separei, coloquei na bibliografia para vocês, do Larson, tem aí uma série de valores também da tabela Z. Ele oferece várias páginas ali, tá bom? E daí, então, como que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, a gente pega aqui primeiro, a gente descobre o valor de Z. A gente descobre o valor de Z. O valor de Z, no caso, a gente coloca ele com 2 casas decimais, tá certo? Então, por exemplo, Z 1,95, 1,95. Então, essa é uma ideia, né? Sempre utilizar aqui, ó, 2 casas decimais na hora que a gente calcula Z. 2 casas decimais. Tá aqui, ó. Para poder usar a tabela, né? Se o valor de Z der positivo, a gente vai para essa primeira tabela. Se ele der negativo, a gente vai para essa. Tá legal? E sempre lembrando que o valor que está aqui é a área que vai do menos infinito até chegar naquele ponto, tá vendo? É a área que vem antes do valor de Z, né? Isso tanto faz na tabela positiva como na tabela negativa. Tá joia? E como que a gente procura? Vamos imaginar que deu 1,95, né? Aqui, ó, vamos imaginar que você tivesse calculado Z, tivesse dado 1,95, por exemplo. Como a gente procura na tabela? A gente vem aqui, ó, no Z, 1,9, ó, 1,9, tá faltando 0,05, né? Então, aqui, ó, 0,05. Então, aqui, ó, 1,95. Então, a gente vai aqui, ó, na linha do 1,90 até chegar na coluna do 95. A área que, se você identificar lá 1,95Z, a área que está aqui achurada, ela vai ter esse tamanho aqui, ó, né? 0,9744 se Z for 1,95, tá? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é 97,44%, ou seja, se o Z dá 1,95, essa área aqui corresponde a 97,44%, ou seja, a probabilidade de você encontrar um valor de Z até 1,95 é de 97,44%, tá bom? Eu acho que vamos fazer uma atividade, eu acho que é mais fácil a gente entender, tá bom? Vamos fazer um conjunto de probleminhas e daí vocês vão ver como que funciona, tá? Por acaso, alguém, disso aí que nós falamos, alguém tem alguma pergunta agora? Tá tudo bem até aqui? Professor. Oi? Tem alguém tentando entrar na aula. Oi? Tem alguém tentando entrar na aula. Alguém querendo entrar na aula? Espera aí, então. Então, vamos, antes... Beleza, então, deixa eu... Vamos lá. Entrou aí. Tá, joia, então. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Então é o seguinte, nós vamos fazer algumas atividades. Vamos fazer algumas atividades aqui. E eu gostaria que, à medida que vocês fossem tendo dúvida, aí vocês vão perguntando, tá? Então, vamos voltar ali na nossa... Vamos fazer essa atividade aqui, a primeira. Essa primeira aqui, exemplo 1, tá bom? Vamos ler o problema, ó. Aqui, ó. Um experimento referente ao comprimento de determinada peça em uma metalúrgica apresentou as seguintes estatísticas. Então, você foi lá na sua empresa e você está fabricando uma peça, né? Várias peças. E essa peça pode ser vê que o tamanho aqui é pequeno, 22 milímetros, né? Uma pecinha pequena, né? 2 centímetros e pouco. Imagina se fabricasse um parafusinho ali, tá?
Então, você está fabricando essas peças ali na sua metalúrgica. Aí você fez uma pesquisa, várias pecinhas foram produzidas, você foi lá, mediu, por exemplo, 100 delas. Pegou 100, mediu o paquímetro ali e tal, e viu que a média aritmética do tamanho dessas peças era de 22,5 milímetros, tá? Com desvio padrão de 4 milímetros. Aí vem a pergunta. Qual a probabilidade de que, escolhendo uma peça aleatoriamente, essa peça tenha um comprimento menor que 26,7 milímetros? Tudo bem? Então, ó, você fez uma pesquisa, você identificou a média aritmética dessa pesquisa. Aí você identificou o desvio padrão dessa pesquisa, 2 elementos que nós já estudamos. Aí a pergunta é a seguinte: escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade que ela tenha comprimento menor que 26,7? É lógico que nós estamos tratando de curva normal, então vamos pensar que isso daí ela tem esse comportamento normal. Eu pesquisei lá 100 peças, então eu posso considerar esse estudo meu como um comportamento normal, tá? Se é um comportamento normal, ele vai se apresentar dessa forma, tá? O que eu tenho aqui, ó? Presta atenção, vamos descrever nosso problema. Vamos descrever o nosso problema. Eu tenho aqui o valor da variável x. Eu estou descrevendo o problema só, tá? O que a gente leu aí. Ele tem um comportamento normal. Aí acontece o seguinte: eu tenho aqui uma média, 22,1 milímetros, né? A minha variável está em milímetros. 22,1 milímetros. Está aqui, essa é a minha média. Aí eu quero saber o seguinte: qual é a probabilidade de que seja menor que 26,7? Ó, é lógico que aqui o valor de variável ele vai aumentando para a direita, né? Linha crescente. Então, 26,7 está aqui, é maior, né? Está aqui, ó. 26,7 milímetros. Esse é o meu problema. Eu quero saber, então, a probabilidade de que, escolhendo uma peça aleatoriamente dentro desse universo, lembrando que o desvio padrão é de 4 milímetros, escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade de que essa peça seja menor que 26,7? Menor está antes, né? Então, eu quero essa área aqui, ó. Eu quero essa área, a área que está antes da peça, antes do valor que eu quero. Então, essa área que eu estou marcando aqui para vocês, o que ela significa? Ela significa o seguinte, ó. Escolhendo alguém aleatoriamente, qual é a probabilidade escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade que essa peça tenha variável comprimento menor que 26,7. Então, essa área vai me mostrar essa probabilidade, que é a resposta do meu problema. Tudo bem? Aí volta, o problema é como calcular essa área. Aí, então, vem o macete, que é fazer o seguinte, pegar essa curva que a gente... Porque, entenda bem, a curva que eu desenhei aqui é a curva do problema real. É a curva do problema real. Esse é o comportamento normal da variável. Que variável? Variável comprimento da peça. Tá? Essa é a situação, a média 22,1. E eu quero saber a probabilidade de, escolhendo alguém aleatoriamente, com a probabilidade de que seja menor que 26,7. Eu quero essa probabilidade. E a probabilidade, como eu falei para vocês, ela é definida com essa área abaixo da curva normal. Então, resolver esse problema aqui, calcular essa área, é um negócio difícil, impossível. A não ser por ajuda de computadores. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o macete. Vamos usar
a nossa receitinha para facilitar nosso problema, que é transformar este problema real, né, que é o que a gente está fazendo, num probleminha padronizado, num probleminha padrão. Então, a gente transforma esse daqui, esse problema, num problema padronizado que já tem a resposta. Vocês estão me entendendo? Já tem a resposta através daquelas tabelas. Então, o probleminha padronizado, ele já tem a resposta pronta. Onde está o detalhe? É transformar o problema real no problema padrão. De que maneira? A gente tem que fazer, então, essa transformação. Primeiro, achar o score Z, através dessa equaçãozinha aqui, ó. Dessa equaçãozinha. Quem é Z? Z vai ser a minha variável, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Deixa eu só apagar aqui, para ficar um negócio mais bonitinho, tá? Ficar mais... Aqui, ó. O que eu quero, então, é a probabilidade de que, escolhendo uma peça aleatoriamente, ela seja menor que 26,7. Tá bom? Então, o primeiro passo é para fazer a transformação desse gráfico aqui num gráfico padrão, um gráfico padronizado, que já tem as respostas, né? Então, eu pego a média aritmética, que é 22,1 milímetro. Eu pego o desvio padrão, que é 4, e o valor que eu quero calcular, que é de 26,7. E encontro, então, quem é o score Z. Variável 26,7 menos 22,1, todo mundo dividido por 4. Né? Fazendo a continha aqui, ó, é 26,7 menos 22,1 vai dar 4,6 aqui, ó. 4,6 dividido por 4 deu 1,15. 1,15. Então, o que eu fiz? Para essa situação aqui, ó, para essa situação, o score Z calculado é esse daqui, ó. 1,15. Então, eu vou transformar essa situação numa situação de Z 1,15. De que maneira? Vamos lá. O que é, então, a curva padronizada? Vou fazer aqui de vermelhinho. Ó, então, é transpor do problema real para o problema padrão, padronizado. Z. Onde está Z? Aqui, ó, a norma é 0, lembra? Para cá é negativo, para cá é positivo. Esse 1,15 vai estar mais ou menos aqui. 1,15. Tudo bem? Então, qual é a área que me interessa? A área que me interessa é essa daqui, ó. É a área que está antes do 1,15. É essa areazinha aqui, ó, que me interessa. Então, vocês conseguem entender, conseguir identificar, que olha só, a área que me interessa aqui é a probabilidade de Z menor que 1,15. Professor, mudou. Sim, mudou, mas você está vendo que é o mesmo desenho? Então, o que eu fiz? Eu fiz a transposição do problema real para o problema padronizado. Por que isso? Porque o problema padronizado tem resposta. O problema padronizado tem resposta. Aqui, ó. Quem é Z? Z é 1,15. Como que eu procuro a tabela? Eu pego aqui, ó. Eu vou pegar a tabela positiva, tá? Pega a tabela positiva. Eles vão mostrar para mim os valores da área até chegar em Z. Então, olha só. Eu pego esse carinha aqui. Vamos aqui, ó. Quem é Z? 1,15. Então, procura aqui na coluna Z. 01, 02, 03, 08, 09, 1.0, 1,1. Tá aqui, ó. 1,1. É aqui. Achei os dois primeiros. Até quem? Até o 0,05.
0,05. Está aqui, ó. No cruzamento, então, dos dois, eu tenho o valor que me interessa. E é o padrão, é o valor padronizado. 0,8749. E dá o quê? 87,49%. Então, o que acontece? A probabilidade de que Z seja menor que 1,15 é de 87,49. E isso na curva padronizada. Tá certo? Que já traz a resposta. Mas é o seguinte, essa curva padronizada, ela representa esse problema real. Esse daqui. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que essa probabilidade aqui é a mesma dessa daqui. 87,49. Então, escolhendo uma peça aleatoriamente, a probabilidade de que ela tenha menos que 26,7 milímetros é de 87,49%. Então, a resposta aqui é a probabilidade de que a peça tenha menos que 26,7 é de 87,49%. Tudo bem? Então, veja que a gente pega os valores, monta o nosso problema real, e a partir do nosso problema real, a gente escreve a curva normal padronizada referente a esse problema real. Por quê? Porque a curva normal padrão ou padronizada, ela já tem as respostas através da tabela. Ela já tem todos os resultados ali. Então, a gente faz assim, olha, esse problema real, ele equivale a essa curva padronizada. A resposta está aqui, pega a resposta como eles são equivalentes, você fala, então a resposta desse é igual à resposta do probleminha padrão. Entendeu? Probabilidade aqui foi a que a gente resolveu aqui, né? Não sei porque tá a pergunta ali em cima, já tá feito, né? Tá aqui, né? A respostinha aqui. Probabilidade, é claro, de ser menor é a mesma do padrão. E aí você poderia perguntar, professor, e se eu quiser saber, e se a pergunta fosse a seguinte, qual a probabilidade de que ele seja maior que 26,7? É a diferença. Ora, se até aqui é 87,49, a diferença está aqui, ó. A probabilidade de que Z seja maior que 1,15, que é 1 menos isso daqui, né? Que é 1 menos 0,8749. Fazendo essa continha, né? Fazendo essa continha aqui, 1 menos 0,8749 vai dar 0,1251, que é 12,51%. Ou seja, a probabilidade, olha só, a probabilidade de que escolhendo uma peça ela tenha mais que 26,7 milímetros é de 12,51%. Poderia ser uma outra pergunta. Somando as duas dá 100%. Aí vem a questão, professor, e qual a probabilidade dela ter exatamente 26,7? Então, isso a gente não consegue. Não é possível. O que a gente pode fazer é, por exemplo, calcular qual é a probabilidade de que uma peça tenha 26,6, né, tenha menos que 26,6,
e faça diferença naquela faixinha. Na verdade, a gente vai identificar mais ou menos a probabilidade de que ela tenha aquele tamanho, tá? Mas exatamente isso a gente não consegue, tá? Isso, infelizmente, a gente não consegue fazer essa análise aqui dessa forma, tá bom? Vamos pegar o mesmo problema? Vamos explorar um pouquinho mais esse problema, tá bom? Deixa eu ver, parece que eu ouvi alguém querendo entrar na aula aí também. Deixa eu ver se tem mais. Pronto. Muito bem. Então, continuando aqui, vamos olhar para esse problema de novo, mas de uma outra forma aqui, só para a gente reforçar a ideia, tá bom? Lembra que você está na mesma situação, você tem a sua metalúrgica ali, tá? Você tem a sua metalúrgica e você está produzindo peças, umas peças pequenas, e você produziu ali na sua produção, você foi lá, catou 100 dessas peças, mediu o tamanho dessas 100 peças, fez a distribuição de frequência, calculou a média aritmética, a média aqui, ó, deu 22,1, né? 22,1. E você calculou o desvio padrão, deu 4. Tá joia? Tudo bem? Aí a questão é, escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade que ela tenha comprimento menor que 19,5 milímetros? Um pouquinho menor que 2 centímetros. Na verdade, a ideia é a mesma do probleminha que a gente fez anteriormente. A ideia é a mesma, tá? Lembrando que a probabilidade de escolher uma peça aleatoriamente dentro da mesma situação, veja que a média e o desvio é o mesmo. A probabilidade de que essa peça seja menor que 26,7 centímetros, a gente identificou aqui que ela é 87,49%. É a probabilidade, escolhendo uma pecinha aleatoriamente, com a probabilidade de que ela seja menor que 26,7 milímetros. Muito bem. A ideia aqui é parecida. Né? A única coisa é que a gente escolhe agora que é um tamanho um pouco menor. Então, a média é 22, né? A média é 22. A média é 22,1, né? Essa aqui é o nosso x em milímetros, né? Eu quero saber o seguinte, escolhendo uma pecinha aleatoriamente, qual a probabilidade de que essa peça seja menor que 19 milímetros e meio? Eu quero, então, essa probabilidade aqui. E essa probabilidade, ela é dada por essa área, ó. Essa área aqui. Tá? Aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, a gente tem aqui. Vamos pegar. Isso que eu achurei é a probabilidade de, escolhendo uma peça aleatoriamente, ela seja menor que 19,5 milímetros. Tá? Aí vem aquela questão que eu já comentei com vocês. Resolver encontrar essa área algebricamente é impossível. Impossível, não é possível, né? Mas o trabalho que seria através de processos computacionais, né? Dá para fazer, sim, dá para montar, na verdade, hoje você tem, lógico, programas que fazem isso. Tá? Mas não existe uma fórmula algébrica para isso, para calcular essa área. Então, o que a gente faz, né, dentro dos nossos estudos de estatística aplicada? A gente faz o seguinte, a gente sabe que existe uma curva que é chamada de curva padronizada, curva normal padronizada. Essa curva normal padronizada, ela tem todos os valores já calculados. Ela já tem os valores calculados. Então, qual que é a minha ideia? É fazer o seguinte, pegar esse problema real que existe aí e escrever como se fosse um problema padronizado. Em outras palavras, tentar achar uma curva padronizada, tentar deixar
esse desenho real equivalente à curva padronizada. Então, como seria isso? Ou seja, qual seria o desenho da curva padronizada equivalente a esse desenho do meu projeto, do meu problema real? A gente vai, então, o primeiro passo é fazer o quê? É determinar o que a gente chama de score. Porque a partir desse Z, a gente vai criar o ponto para poder fazer a equivalência entre essa curva real, do problema real, com a curva padronizada. Então, vamos lá. Como que a gente faz aqui o cálculo do Z? O Z, nesse caso, ele vai ser o seguinte, né? É o valor da variável que a gente está estudando, 19,5, menos a média, 22,1, dividido pelo desvio padrão. Veja que aqui 19,5 menos 22,1 vai dar negativo, né? Vai dar negativo isso. Então, 19,5 menos 22,1 dá menos 2,6. Então, veja que o nosso Z vai dar negativo, dividido por 4,0. Então, daqui a gente tira que o Z ele é igual a menos 0,65. Agora, o que é esse Z? Esse Z é o valor que nós vamos utilizar para poder escrever a nossa curva normal padronizada e de tal maneira que seja equivalente ao nosso problema real. Ou seja, veja que a curva normal padronizada, olha, vamos fazer em vermelhinho para ficar parecido ali. Aqui é Z, né? Veja que onde está a norma ou a média aritmética, aqui é 0. Aonde está esse menos 0,65? Por esse lado aqui, positivo, para o outro lado negativo. Ele vai estar aqui, né? Tá aqui, ó. Menos 0,65. Tudo bem? Então, é esse daqui, ó. Que área que nos interessa, então? Nos interessa essa área aqui, ó. A área que está antes do menos 0,65. Aqui, ó. Então, eu tenho o seguinte. Olha só. Essa área, então, ela vai ser a probabilidade de Z ser menor que menos 0,65. Lembra, a tabela de Z, ela tem valores positivos e valores negativos. Se a gente voltar ali, ó, vamos voltar para as tabelas, só para vocês verem aqui, ó, tem Z positivo e Z negativo. Z positivo, ele para valores que estão para frente, são maiores que a média. E Z negativo, para valores que são menores que a média. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ir na tabela correta, né? Tem que ir na tabela de valores negativos. Tá? E como funciona? Da mesma maneira do valor positivo. A gente pega, escolhe nessa coluna aqui, né, o inteiro e o décimo, ou seja, o inteiro mais uma casa decimal, e depois escolhe a coluna do centésimo aqui. Então, por exemplo, menos 0,65, a gente procura, ó, menos 0,0, menos 0,1, 2, até 0,4, tal, 0, opa, nossa, comeu exatamente o valor aqui do 0,65. Nossa, será que tá certa a conta ali? Acho que tá, né? Deixa eu refazer aqui. 1 ponto menos... Olha que furo, né? Dividido por 4. É isso aí mesmo. Então, vou ter que usar aquela tabela lá, né? Deu 0,65. Vamos voltar para aquela tabelinha ali, ó. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui. Tá bom? Onde que ela está? Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou fazer de vermelho aqui, tá? A gente quer o Z de menos 0,65. Tá legal? Menos 0,65, ó, menos 0,6, menos, ó, vai de menos 0, dá menos 0,6, tá aqui, tá? Tá aqui. E 0,05, né? 0,05, tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, essa coluna. Então, é essa coluna aqui até chegar nessa linha. Então, eu tenho esse valor aqui, ó.
Então, a probabilidade de Z ser menor que menos 0,65 vai ser igual a essa intersecção, a intersecção dessa linha com essa coluna aqui, ó. Né? Vou colocar 0,2578. Significa o quê? 25,78%. 25,78%. Tá? Vamos voltar lá no nosso problema aqui. Tá aqui. Ai, que zica, cortou lá em cima aqui, ó. Então, isso aqui, ó, ele corresponde a 25,78%. Tá legal? Então, essa área aqui, ó, é 0,2578, ou 25,78% do total, que é 100. Então, ela indica para a gente a probabilidade de que você escolhendo um valor aleatório, ele seja menor que menos 65. Agora, o nosso problema ele não é Z. O nosso problema está em X, na variável X. Mas esse Z é o padrão que é equivalente ao nosso problema real. Ou seja, se esse pedacinho aqui vale 25,78, é porque esse pedacinho também vale 25,78%. Daí, então, vem a resposta, né? A probabilidade de que, escolhendo uma peça aleatoriamente, essa peça tem o tamanho menor que 19,5, né? Vai ser de 25,78%. É essa a probabilidade. Né? Você vai pegar uma pecinha. Qual a probabilidade que essa peça tenha menos que 19,5? Tem 25, quase 26% de chance dessa pecinha ser menor que esse tamanho aí. Tá? Tudo bem? Aí vem o seguinte, qual a probabilidade dela ser maior? Aí vem o complementar, né? Vem o complementar. Aí você nem precisaria usar a padronizada, você pode olhar direto aqui, né? Essa indica a probabilidade de escolher uma peça ela ser menor que 19,5. Onde está a probabilidade de ser maior? Está aqui do outro lado, ó. A probabilidade de que escolhendo uma peça ela seja maior que 19 centímetros e meio. É quem? É 100% menos o 25,78. Tudo bem? Então, fazendo aqui, ó, menos 100, né? Vai dar 74,22. 74,22%. Não deu 75%. Escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade que ela tenha o tamanho maior que 19 centímetros e meio, 19 milímetros e meio? A probabilidade é de 74,22%. Beleza? Tudo bem? Você veja que são dois problemas. Assim, a gente fez duas vezes o mesmo problema, na verdade, duas vezes, né? Com medidas diferentes, e a gente conseguiu identificar, então, por que tem uma tabela de Z positiva e uma negativa. Positiva para valores maiores que a média, a negativa para valores menores que a média. Tá joia? Pessoal, alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Tudo bem? Beleza, então. Então é o seguinte, vendo essas duas situações, são as duas situações mais prováveis de ocorrência, tá? Você tendo uma média, um desvio, a probabilidade de que aconteça algo até um determinado ponto ou além de um determinado ponto, ou seja, é alguma coisa menor que o valor de X ou maior que X. Então, seriam essas duas situações aí. Uma terceira situação provável, na verdade, ela é um misto dessas duas. Ela acaba envolvendo as duas. E é o próximo exemplo. Então, veja que esse problema aqui, na verdade, nós vamos usar o exemplo 1 e o exemplo 2.
tá? O exemplo 1 e o exemplo 2. Que é o seguinte, a mesma coisa, você faz experimento lá na sua empresa, né? E mede as pecinhas, identifica lá a média, na mesma pesquisa, tá? E o desvio padrão. Aí, olha que interessante. Escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha um comprimento, olha só, entre 19,5 e 26,7, ou seja, ela seja maior que 19,5 e seja menor que 26,7. Tudo bem? Então, na verdade, o que o nosso probleminha, o que no nosso problema nós queremos? Nós queremos o seguinte, olha só, a gente tem a média aqui, né? A gente tem a média aqui, ó, de 22,1. A gente tem um valor mínimo, que é 19,5. E a gente tem um valor máximo aqui, 26,7. E a gente quer saber o seguinte, escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade de que essa peça tenha o tamanho dela esteja aqui, ó, nessa área aqui, ó, entre essas duas aqui, ó. Seja essa área aqui. Uma das maneiras seria a gente apelar lá para a padronizada, certo? Tudo bem? Mas a gente já fez isso, porque a gente já calculou, na verdade, a gente já calculou essas probabilidades. Só que probabilidade a gente calculou? A gente calculou o seguinte, olha só. No primeiro exercício, a gente calculou essa probabilidade aqui, ó, usando a curva normal padronizada, a gente calculou isso daqui, ó. Essa probabilidade aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo. Então, escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha o comprimento menor que 26,7. Tá? Vamos só escrever uma coisa aqui, ó. O que eu quero aqui, ó? Eu quero o seguinte. Escolhendo uma peça aleatoriamente, qual a probabilidade que ela seja maior que 19,5 e menor que 26,7? Qual é a probabilidade? Então, entenda bem. No exemplo 1, a gente calculou isso. A gente calculou a probabilidade de, escolhendo uma peça, essa peça ser menor que 26,7. Tá certo? E deu, acho que, vamos voltar lá, deu acho que 87,49, né? (87,49), tá? E depois, no exemplo 2, o que a gente fez? A gente fez o seguinte, a gente calculou a probabilidade de, escolhendo uma peça aleatoriamente, essa peça tem o tamanho menor que 19,5, né? Quer dizer, a peça esteja aqui. Esteja aqui, ó. Então, na verdade, ela é... Opa, essa probabilidade é probabilidade de x ser menor que 19,5 é 25,78, né? Aí, ó, 25,78. A gente já calculou isso aqui. Então é o seguinte, quando você faz isso, o que você está querendo? Olha só, nós queremos só esse miolinho aqui, ó.
esse pedacinho aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega essa probabilidade, que é a probabilidade de todos os valores menores que 26. Lembra, quando eu peço essa probabilidade, ela vem até aqui, o menos infinito. Ela vai até o menos infinito aqui. E tem essa área aqui. O que me interessa é só esse pedaço aqui dentro, né? Esse daqui, ó. É isso que me interessa. Aqui, ó, tá vendo? E quem é esse pedacinho que está sobrando ali? É a probabilidade de ser menor que 19,5, que é esse pedacinho aqui, ó. Então, eu pego toda essa probabilidade de 87 e 49, que é tudo, menos esse pedacinho. Então, olha só. Como a gente responde essa pergunta aqui? Vai ser a probabilidade de x menor que 26,7 menos a probabilidade de x. A probabilidade de x menor que 19,5. Eu tenho aqui, ó, escolhendo uma peça aleatoriamente, com a probabilidade que ela tenha menos, que o comprimento dela seja menor que 26,7, é de 87,49%. Escolhendo alguém aleatoriamente, qual a probabilidade que essa peça tenha menos que 19,5? Então, eu tiro esse pedacinho, tá ali. Pronto. Aqui, então, eu tenho essa resposta. A probabilidade, escolhendo uma peça aleatoriamente, a probabilidade que ela tenha seja maior que 19,5 e menor que 25, que 26,7. Vou fazer essa conta aí, né? Opa. 87,49 menos 25,78. 61,71%. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, vou imaginar que você produza na sua metalúrgica essas peças, certo? E por conta de calibragem de máquinas, por causa de controle e tal, você permite essa variação de comprimento aí da peça. Tudo bem? Vamos dizer que seja permitido essa diferencinha em milímetros aí nas suas peças. Aí vem o seguinte, um comprador seu fala assim, ó, eu vou comprar suas peças, só que essas peças elas podem ter no mínimo, eu aceito eu tenho uma tolerância com relação à variação desse tamanho. Um parafuso para que vai servir para apertar determinada coisa, e você está produzindo isso. Aí você fala assim, o cara fala para você, olha, isso aqui tem uma tolerância, viu? Ele tem que ser no mínimo, ele tem que ter 19,5 milímetro, né? E no máximo 26,7. Se tiver mais que isso, eu não vou pagar, né? Eu vou descontar alguma coisa assim. O que for menor que isso, eu também não vou pagar. Tudo bem? Só vou pagar o que está dentro dessa margem aí, de 19,5 a 26,7. Aí você vai na sua empresa e mede ali os tamanhos, tudo, dentro desse, tenta regular para fazer desse tamanho, tudo, e chega a essa conclusão, que na sua produção, a probabilidade de você encontrar uma peça dentro desse tamanho, de 19,5 a 26,7, é de 61%. Não dá 62%. Isso quer dizer o quê? Que quase 40% da sua produção está correndo o risco de você entregar e o cara não te pagar, né? Porque você corre o risco de ter 40%
de produtos fora desse padrão. Então, antes de você começar a fabricar isso, é melhor você calibrar suas máquinas, conversar com o pessoal, arrumar formas de diminuir essa folga que você tem entre peças menores que 19,5 e peças maiores que 27,7. Tá? Ou seja, a probabilidade de que das peças estarem dentro dessa faixa aí é de 61,71%. Na prática, quase 40% da sua produção não está atendendo aquilo que seu cliente especificou. Então, é melhor, antes de você mandar fabricar, é melhor você rever, para não correr o risco de ter um puta de um prejuízo. Certo? Entenderam? Tudo bem? Então, gente, essa daqui é a ideia, então, da curva normal. E como a gente trabalha esse método que se chama curva normal padronizada. Beleza? Tudo bem? Pessoal, tem alguma pergunta com relação a isso? Tudo certo, Rodolfo? Beleza? Muito bem, então. Pessoal, eu vou aproveitar na sequência aí, ó. Tem um probleminha, eu vou resolver mais um probleminha. Vai dar, acho que mais uns 10 minutinhos. E daí a gente já encerra a nossa aula de hoje, tá? Daí na próxima aula eu faço os outros exercícios e a gente continua, então, a nossa vida. Tá bom? Então, eu vou corrigir mais um probleminha. 10 para as 9 ainda, cedo, né? Então, vamos fazer mais um probleminha, tá? Muito bem. Então, aqui, isso é importante, dá uma olhadinha lá. Vocês vejam que, então, tem essas duas tabelas, né? Os valores positivos, os valores negativos aí. Vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Aqui. Cadê? Sumiu aqui. Tá aqui. Olha, o peso médio de 500 estudantes. Então, você fez uma pesquisa. E você viu o seguinte. Que o peso médio de 500 estudantes do sexo masculino de uma determinada universidade é de 75,5 quilogramas, tá? Peso médio, tudo bem? Então, veja que a gente tem aqui, ó, em média, né, nessa pesquisa aí, ó, com 500 estudantes, então, na média, você tem aqui, ó, 75,5, tá? 75,5. Com um desvio padrão que você calculou, um desvio padrão de 7,5 quilogramas. Essas são as duas situações, né? Você calculou o peso médio, ou a média dos pesos, né? Média dos pesos, 75,5, e calculou lá o desvio padrão também, essa pesquisa que você fez. Lembrando que aqui, ó, foram entrevistados, então, 500 estudantes. 500 estudantes. Beleza? Admitindo que os pesos estão distribuídos normalmente, determine quantos estudantes pesam mais que 92,5. Ora, vamos entender esse probleminha aqui, ó. Se a gente for pensar em termos de Z, aliás, vou pensar aqui em termos de X, né? Vou colocar aqui, ó, X. É uma variável, é o peso. Peso, na verdade, é massa, né? Massa dos alunos. 500 em quilogramas. A média, então, era 75,5. Um desvio padrão aqui, 7,5. Pergunta a seguinte: quantos pesam mais que 92,5? 92,5 estaria para cá, né?
92,5. Lembrando que o que nos interessa é isso daqui, ó. Quantos pesam mais? Aqui, ó. Então, é a probabilidade de x ser maior que 92,5. Tudo bem? Então, quantos alunos, em termos de porcentagem, pesam mais que 92,5? Ou seja, escolhendo um aluno aleatoriamente, qual a probabilidade dele que ele tenha peso maior que 92,5? Olha, pessoal, para resolver essa pergunta aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que partir para a curva normal padronizada, tá certo? Vamos partir para a curva normal padronizada, porque ela já vai apresentar os valores para a gente, tá certo? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente calcular o valor de Z. Quem é Z? Z é o valor da variável que a gente está estudando, né? O valor que a gente quer, menos a média aritmética, dividido pelo desvio padrão. Qual é o valor que a gente está calculando? O valor de X, né? A gente quer. Nosso X é 92,5. Então, vai ser 92,5 menos 75,5, dividido pelo desvio padrão, 7,5. Então, isso aqui, ó, 92,5 menos 75,5 vai dar 17. 17 dividido por 7,5, por 7,5. Ó, nós vamos ter que fazer o seguinte. É uma dízima periódica, né? Mas nós vamos ter que arredondar para duas casas decimais, 2,27. Beleza? O que significa isso? Significa o seguinte. Quer ver? Deixa eu só... Deixa eu apagar aqui. O que significa... O que significa aqui, ó? Se eu pego a curva padronizada, aqui é 0, né? Passa a ser 0. E esse valor de Z, aqui é X, né? Em Z, eu vou ter aqui, ó, 2,27. 2,27. Então, se eu for procurar lá, eu vou procurar no valor positivo, né? Porque esse caso aqui, desse lado é positivo. E a curva vai me dar essa área aqui, ó, porque é sempre a área antes. É sempre a área anterior. Então, a hora que eu volto lá para a tabela e procuro aqui, ó, o valor de Z para o valor dessa área aqui, ó, essa área aqui, né? Que eu vou encontrar na tabela vai ser o valor para Z menor que 2,27. É isso que eu vou encontrar. Eu vou encontrar essa área aqui, ó. Aí eu faço a diferença e encontro essa daqui, que é isso que é a minha pergunta. Vamos entrar aqui, ó, no valor positivo. O Z que a gente está querendo é 2,27, né? Então, a probabilidade que eu vou encontrar é para Z menor que 2,27. Tá vendo? É sempre a área antes. Então, procurando aqui, ó, 2,2, e na coluna do 7. Tá aqui, ó, essa coluninha aqui, ó. Então, 2,2 é aqui, ó. Tá vendo? 2,2 e 0,07. Então, é essa coluna e essa linha. Então, esse valorzinho é 0,9884. Tá vendo? 0,9884. Então, o que a gente tem aqui? 0,9884. É isso, né? 84.
que na verdade vai dar o quê? 98,84%. Então, olha aqui, ó. Pelo gráfico, pela curva padronizada, eu encontro que valores menores, se eu escolho uma pessoa aleatoriamente, a probabilidade que ele tenha menos que 92,5 kg é 98,84%. Então, qual vai ser a probabilidade de que essa pessoa tenha mais que 90? É fazer o seguinte, faz a diferença, né? 100% menos 98,84. Então, aqui a gente tem a nossa resposta, que é a seguinte: 100 menos 98,84, eu tenho 1,16%. Então, olha só, a probabilidade de que eu escolha alguém, né? Então, a probabilidade de que escolha alguém e essa pessoa tenha mais que 92,5 kg, a probabilidade é de 1,16%. Respondendo a pergunta aqui, ó, quantos estudantes, né, provavelmente, escolhendo aleatoriamente, quantos estudantes podem ter mais que 92,5 kg? Ora, se a porcentagem, a probabilidade de encontrar um aluno com mais de 92,5 kg é de 1,16, é claro que a resposta aqui, né? A resposta vai ser 1,16% de 500 estudantes. Você tem 500 no total, né? Então, seria na verdade, seria de. Bom, deixa eu só colocar aqui, eu vou apagar aqui. Aqui, ó, 1,16% de 500 é igual a 5,8, né? Isso quer dizer aproximadamente 6 estudantes. Então, pergunta seguinte, né? Quantos estudantes pesam mais do que 92,5 kg? Aproximadamente 6. Aproximadamente 6. A gente descobriu que a probabilidade de encontrar um aluno com mais de 92,5 kg é de 1,16. 1,16 num total de 500. Ora, quanto 1,16 corresponde a 500? 5,8. Quer dizer, quase 6. Então, aproximadamente 6 estudantes. Quantos estudantes eu vou encontrar ali com mais de 92,5 kg? Aproximadamente 6 estudantes. É essa a probabilidade. Tudo bem? Ele acabou cortando ali. Acabou cortando aqui a nossa. Mas tudo bem. Deixa eu só. Aqui. Só abaixar aqui. Pronto. Ficar um pouquinho melhor. Acho que vamos ver se dá certo aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Acho que vai ficar mais fácil fazer isso aqui. Apagar esse carinha aqui. E vamos.
Acho que fica mais fácil fazer isso. Muito bem, vamos terminar, concluir esse exercício aqui, fazendo o item B dele, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Então, a mesma pesquisa, tá? A mesma pesquisinha aqui. A mesma pesquisa, então, é a seguinte. Você tem aqui a média, né? A média 75, vamos fazer aqui, né? 75,5 quilos é a média, né? De X aqui, em quilograma. E aí, o que a gente tem? Eu quero quantos alunos, né? Quantos estudantes tem entre 60 e 77,5? Tem entre 60 e 77,5. Lembra, se a média é 75, nós vamos ter mais ou menos essa situação, ó. Nós vamos ter aqui, ó, 60 alunos, 60 quilos aqui, e 70, tá em escala, né? Só para a gente entender. 77,5. O que a gente quer é essa probabilidade. Essa probabilidade aqui, ó. Então, quantos alunos estão dentro dessa faixa aqui? Então, se eu encontrar a porcentagem, né, da probabilidade dessa quantidade aqui, ó, eu encontro essa probabilidade. Aí, o que eu tenho? Eu consigo, sabendo essa porcentagem, eu sei que são 500 alunos no total, então eu faço 500 vezes essa porcentagem, a gente encontra, então, quantos alunos provavelmente tenham entre 60 e 77,5 quilos. Agora, é claro, né, gente, que aqui, como que eu vou resolver isso? Qual que é a ideia para resolver esse problema? Né? Por exemplo, o que a gente já viu, eu quero o seguinte, quero a probabilidade, nossa, horrível isso, né? Quero a probabilidade eu quero essa probabilidade aqui, ó. O que é essa probabilidade? É que um aluno tenha mais que 60 quilos, tenha menos que 77,5, tá? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu pego toda a probabilidade, né, de todos os alunos que têm menos de 77,5, que são todos aqui, ó, todos, e daí eu tiro essa probabilidade aqui, ó, probabilidade do carinha ter menos de 60. Então, tem que achar a probabilidade aqui de ter menos que 75,5 e a probabilidade de ter menos que 60. Faço a diferença dos dois, eu acho o miolo aqui. Sabendo essa porcentagem aqui, multiplico por 500, eu sei quantos alunos tem entre 60 e 77,5. Então, a primeira coisa é fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, 75,5, né? Mesma coisa aqui, ó, 75,5. Né? Essa aqui é a nossa variável aqui. Então, a primeira é a seguinte, né? A primeira é quantas pessoas têm menos, né? É essa área aqui, ó. Tudo aqui, né? Caralho, velho. Vizinho, olha, volume do cara falar, pô. Meu, ele quer que a vizinhança inteira saiba que ele tá falando piadas, essas coisas. Falta de respeito, caceta, não. Olha aqui, ó. E a outra é isso aqui, ó. É essa probabilidade aqui, ó. Essa probabilidade aqui. Beleza? Então, descobrindo essas duas aqui, a gente faz a diferença entre elas. Faz a diferença entre elas e encontra o miolinho, que é o que a gente quer. Agora, do jeito que está aqui, não tem como resolver, né, gente? A gente tem que partir para aquilo que a gente chama de curva normal padronizada. Padronizada, transformar no Z, né, no score. Cada um deles aqui. Então, por exemplo, vamos fazer para esse carinha aqui, né? Quem é esse Z? Lembrando que o Z, ele tem sempre a mesma expressão, né?
é o valor da variável menos a média dividido pelo desvio padrão. Nesse caso aqui, ó, vai dar positivo, porque o x ele é maior que a média, né? Então, 75,5 dividido pelo desvio padrão que foi dado, ó. 7,5 aqui, ó. 7,5, né? Então, vamos fazer para esse carinha aqui, ó. Fazer a conta aqui, ó. 77,5 menos 75,5 dividido por 7,5. Acho que vai dar dízima periódica, então deu dízima periódica. Mas tudo bem. Vamos pegar só duas casas decimais, tá? Então aqui é positivo 0,27. Tá? Então o que eu vou conseguir aqui, ó, é a probabilidade, né, de x ser menor que 75,5, 77,5, que é a mesma coisa da probabilidade de z ser menor que 0,27. Isso aqui eu procuro na tabelinha lá e consigo achar esse valor aqui, tá bom? Vamos olhar lá na tabelinha. Vamos dar uma olhada lá. É positivo esse, né? Então é z. Vamos achar aqui, ó. Z 0,27. Então a probabilidade de z menor que 0,27. A gente acha aqui, ó, 0,2 e a coluna é a mesma aqui, 0,07. Então tá aqui, ó. 0,6064. 0,6064. Que é 60,64%, né? Tá bom? Vou colocar 60,64%. Então, esse aqui a gente já achou. Tá aqui, né? 60,64%. Então, toda essa área aqui, ó, é de 60,64%. Agora, vamos achar essa daqui, ó. Ou seja, a probabilidade de x ser menor que 60, né? É esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Né? Ó, é assim, né? Probabilidade de x ser menor que 60. Vamos achar o score dele aqui, né? Então, z igual a 60 menos 75,5. Veja que como 60 é menor que 75,5, isso aqui vai dar negativo, né? Dividido por 7,5. Então, fazendo essa continha, o nosso z aqui vai ser menos, né? 60 menos 75,5. Opa, deu uma loucura aí. 60 menos 75,5 dividido por 7,5. Olha, aqui deu menos 2,07. Deu dízima periódica, tá? Mas vamos aqui. Lembra, então, aqui, ó, veja que esse valor aqui, ó, menos 2,07, ele é negativo, diferente desse aqui, que é positivo, né? 0,27. Aqui a gente tem que procurar a tabelinha dos valores negativos. Então, é a mesma probabilidade de z ser menor que menos 2,0,7. Fazendo essa continha, vamos procurar a tabela. Opa. Ele saiu ali. Tá aqui, né? Vamos procurar a tabelinha. Ó, na tabelinha aqui, para z igual a menos 2,07, a gente quer a probabilidade, né? Probabilidade. Opa, vamos apagar ali. É a probabilidade, né, de z ser menor que menos 2,07. Então, ó, menos 2,0. Menos 2,0 está aqui, ó. Menos 2,0. 7 está aqui, ó, nessa coluninha. Então, junta, pega aqui, ó, a intersecção dessa coluna
com essa linha, dá essa probabilidade aqui, ó. Menos 2,07. Então, 0,0192. Que é a mesma coisa de 1,92%. Né? 1,92. Então, essa probabilidade aqui, ó, 1,92%. Tudo bem? Então, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou a probabilidade de ser menor que 77,5 e menor que 60. Daqui a gente tem o seguinte, que a probabilidade dela estar entre esses dois valores vai ser quem? Vai ser 60,64% menos 1,92%. Fazendo essa continha, essa probabilidade, né, 60,64% menos 1,92 vai dar 58,72%. Né? Ou seja, né, a probabilidade, né, então olha só, a probabilidade, né, então a probabilidade aqui, né? Veja só, a probabilidade de que, escolhendo uma pessoa aleatoriamente, ela tenha mais que 60 quilos e menos que 77,5, vai ser de 58,72%. Beleza? Essa é a probabilidade. E qual que é a nossa resposta? A resposta é a seguinte: como existe a possibilidade de, em 50 pessoas, 58,72% estarem dentro deste intervalo, então a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser 58,72% de 500. De 500. Isso daqui, ó, vezes 500, né? Vai dar 293,6. Então, dessa forma, né, a gente pode falar o seguinte, que aproximadamente, essa seria a nossa resposta, né? Aproximadamente 294 estudantes. Então, veja, dentro dessas condições aqui, ó, a possibilidade, quantos estudantes possuem mais que 60 quilos e menos que 77,5? Desses 500, aproximadamente 294. Por quê? Porque a probabilidade de encontrar pessoas dentro desse intervalo é 58,72%. Beleza, pessoal?